Oi, pessoas! Hoje eu vim trazer um assunto bem tenso, pelo menos na época foi muito. Na moral, gente. Esse gato já vai virar piada do meu canal, né? Não tem um vídeo que eu tente gravar. E olha assim, que eu gravo vídeo de manhã, de tarde, de noite, e vocês veem que ele está sempre por aqui, atazanando o meu vídeo. Vamos tentar começar, né? De novo. Mas eu não vou cortar, não. Vocês vão ver, porque é assim mesmo. E é só ele, tá? Os outros estão bem quietinhos. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um momento da minha vida em que o meu pai sofreu um sequestro. Que podemos chamar de relâmpago, né? Porque não durou, não chegou a durar 24 horas. Mas pra gente de relâmpago não teve nada. Foi dia 26, foi em outubro, 26, 27 de outubro de 2007, certo? Ou seja, foi um ano antes de eu vir morar no Rio de Janeiro. E eu vou contar como tudo aconteceu, certo? O meu pai, ele é uma pessoa muito metódica. Ela é sempre lembrando, acho que vocês já até conhecem meu pai, de tanto que eu falo isso. Tudo dele é muito calculado, tudo que ele vai fazer, a gente sabe que ele vai fazer. Então, neste dia especificamente, era mais ou menos umas 11 horas da manhã. A minha mãe, ela adora costurar, ela tem várias máquinas de costura. E ela chamou meu pai para ir com ela levar uma das máquinas dela para ser regulada. Que era num bairro lá em Natal. Se não me engano, era um bairro chamado Alecrim ou Quintas, alguma coisa do tipo. E ela chamou meu pai para levá-la, né? Então, assim, meu pai foi sentado no motorista, minha mãe no passageiro com a máquina de costura no colo dela. Quando eles chegaram no local, certo? Ela desceu da rua, porque ele disse: eu vou ficar no carro, e você deixa a máquina e volta, e ele pergunta que horas você vai ficar pronto, e a gente volta para buscar. Quando ela desceu do carro, que entregou a máquina, que já era um conhecido dela, nem precisava nem falar nada, era só entregar e virar as costas, que ela virou as costas, o meu pai já não estava mais lá, esperando ela no carro. Quando ela virou as costas, o meu pai já não estava mais ali, no local. Na mesma hora, ela falou para o homem, né, que consertava o mecânico lá, sei lá, enfim, que consertava a máquina, ela falou assim: sequestraram o meu marido. Ah, homem, como assim? Como é que sequestraram o meu marido? Porque se meu pai, se ele fosse fazer qualquer movimento, ele avisaria para minha mãe. Se ele fosse deixá-la ali, sair, ele avisaria. Não tinha outra, outra coisa, sabe, a não ser ele ser sequestrado. Ela falou na lata, ela mandou para ele. Mas ainda fica aquele, sabe, aquele fio de esperança, sei lá, de um. Tem que ter sido alguma coisa, alguém ligar, ele tem que buscar uma coisa rápida, mas ainda assim ele avisaria. Lembrando que isso tem. Isso foi em 2007, né? Esse ano vai completar 18 anos, ou seja, tem quase 20 anos. Então, assim, já tinha celular, tanto que no carro que ele foi sequestrado, né? O carro dele, tínhamos 3 celulares, que minha mãe sempre teve um monte de celular. Mas não era uma. Isso aí eu vou falar durante, né, no decorrer do vídeo. Do vídeo. Não era uma época que tinha Pix, não era uma época que a gente podia acompanhar aplicando, não existia aplicativo de banco. E ela ficou ali esperando, esperando. Esperou até meio-dia, quase uma hora ali sentada para ver se ele voltava. Quando ela viu que ele não ia voltar, ela ligou pra gente. Eu lembro que eu tava na casa da avó de uma amiga minha com ela. E ela ligou e falou: seu pai foi. Ela é excelente para dar notícia, né? Seu pai foi sequestrado, levaram seu pai. E todo mundo, assim, correu para casa. Todos, né? Não lembro se meu irmão nessa época, eu acho que não. O meu irmão que é militar, né? Que eu falei para vocês no vídeo da minha irmã mais nova, que foi adotada. Eu acho que ele não estava em Natal, até pelo período aí, outubro, não é um período de férias. Mas assim, amigos. E na época, meu pai meu pai é concursado da Petrobras. Então, na época, ele estava na. Vários amigos dele, chefes, sabe? Pessoas da Petrobras foram lá para casa, então ficou um. E de fato, as horas foram passando e ele não dava sinal de vida. A gente ligava para todos os telefones que estavam dentro do carro, o da minha mãe, né? O dele, não, obviamente, só chamava, caía na caixa postal e tal. E até então, depois é que eu vou contar, gente, o que aconteceu, porque a gente só soube depois, quando ele chegou. As horas foram passando.
As horas foram passando e a gente deu 5 da tarde, 6, 7 e nada dele. E aí, como eu falei pra vocês, na época não existia aplicativo de banco pra gente rastrear se estavam tirando o dinheiro da conta. Mas a gente já conseguia acessar pelo computador a conta bancária dele, que era conjunta com a minha mãe, né? Ainda deve ser até, enfim, não sei. Quando a gente entrou no banco dele e começou a ver os extratos lá, né? As movimentações, a gente teve certeza do sequestro. Por quê? Tinha uns saques e já tinha limite de saque. Meu pai sempre foi muito cauteloso com isso, então eles não conseguiram sacar muito. Acho que eles sacaram, na época, hoje em dia o limite do meu pai deve ser bem menos de saque, mas na época eles conseguiram sacar uns 4 mil reais. Depois disso, eles pegaram os cartões de crédito, que aí sim, tanto que meu pai não usa cartão de crédito, não odeia cartão de crédito. Depois eu vou falar sobre várias coisas de segurança e de traumas que meu pai teve depois disso, né? Ficaram os cartões de crédito. E naquela época não existia aproximação, lembrando bem, era senha, tá? Era senha digitadinha. E a gente começou a dar uma rastreada porque eles foram pro shopping gastar. E aí eles foram naquela loja que vende roupas de surfista, Ciclone. Fizeram uma compra bem alta na Ciclone. Como é que aceitaram uma pessoa com o cartão no nome de outra pessoa? Gente, a loja quer vender, né? O nome da loja não era bem Ciclone. Era uma loja de surfistas e eles compraram basicamente roupas da Ciclone. Só pra não colocar o nome, né? Dizer que foi o nome da marca. Nem tem essa loja da Ciclone no shopping. Acho que, enfim, na época não tinha. Era uma loja de produtos de esportes e eles só compraram roupas da Ciclone. E eles foram numa loja de brinquedos, muito famosa, e compraram vários brinquedos. Menina, depois eu fiquei pensando, os assaltantes, né, menina? Os sequestradores não eram muito sagazes, não, graças a Deus. E aí, as horas foram... E aí, o que a gente descobriu também, né? Por que eu falei que ele era da Petrobras? A gente descobriu que na Petrobras existia um serviço de inteligência que imediatamente aciona todas as polícias, né? Militar, civil, federal, já para começar a procurar. E chegou, agora eu vou começar a contar a versão mesmo do que aconteceu, né? Que é a versão do meu pai. Vamos lá contar o que aconteceu. Ele conta aqui, quando a minha mãe virou as costas, 3 miliantes invadiram o carro. Já colocaram ele no banco traseiro. O de trás colocou logo um capuz nele e deitou ele no banco. E um foi dirigindo, o outro do lado do passageiro e meu pai com o outro atrás. Meu pai é muito sagaz com isso e sabia exatamente. Olha, meu pai conhece Natal na palma da mão dele. Então, quando ele deitou no carro, que eles foram dirigindo, meu pai foi mentalmente seguindo aquele caminho. Então, meu pai sabia exatamente onde ele estava. O cativeiro, sabia tudo. E o que aconteceu? Nesse dia, meu pai tinha feito uma transação bancária e estava com um extrato no bolso de um valor que até hoje é considerado alto, avalia 20 anos atrás. E eles, quando pegaram esse extrato, já cresceram os olhos. Nossa, ele tem bastante grana, mas a pessoa nem sabe o contexto, né, gente, das coisas. E já ficaram com... E, na verdade, o nosso maior pavor era era que eles ficassem prendendo o meu pai ali até ir tirando, né, o dinheiro, todo o dinheiro, enfim, que eles imaginavam que meu pai tinha, meu pai tinha na época, enfim. Sendo que, bom, ele foi levado para esse cativeiro, ele falou que era um lugar muito fedorento. Quando deu umas 8 horas da noite, eles compraram pizza com o cartão do meu pai. Para o meu pai, que meu pai odeia pizza, mas enfim, foi o que deu. Meu pai pediu café, eles fizeram café pro meu pai. Você vê, né, menina? Tá na hora da loucura, a gente não esquece do café. Eles fizeram café pro meu pai. E o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, todas as polícias acionadas. A gente também tinha os conhecidos, né? Polícia, delegado da Polícia Federal.
teve esse serviço da inteligência da Petrobras, que assinou as polícias, que eu já falei, chegou até o cativeiro a notícia de que todas as polícias estavam atrás do meu pai. Todas as autoridades lá estavam procurando pelo meu pai. E aí eles, na cabeça dele, eles pensaram assim, ele é alguém importante, entendeu? E decidiram soltar o meu pai. Ah, como é que eles fizeram as compras? Óbvio, gente, com a arma na cabeça, meu pai teve que dar a senha do cartão de crédito. Óbvio. Quem é que não dá? O banco ainda quis alegar quando, enfim, teve processo que a senha é pessoal e intransferível. Ó, jura, com a arma na cabeça, você vai falar pro ladrão, olha, não posso dar a senha, porque o banco avisou que é pessoal e intransferível. E, sinceramente, eu acho que meu pai nem foi atrás desse dinheiro do banco, viu? Porque ele ficou tão traumatizado que ele deixou ver pra lá. Mas, por volta de umas 11 da noite, eu vou falar de uma situação que eu lembro muito bem desse dia. Eu tava muito em transe, sabe? Muito sem saber o que estava acontecendo. Eu já era adulta, mas eu tava assim, sem acreditar. Na verdade, a palavra é essa, sem acreditar. Parecia que eu tava em Nárnia, assim. E eu lembro que eu fui até o banheiro, né? Foi o quarto da minha mãe, né? Ela tava no banheiro. E ela tava assim, bem triste, assim, no banheiro. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não vão devolver o seu pai. Aí eu olhei e falei, vão sim, mãe, vão sim. E aquilo me marcou muito, assim, porque ela tava tão desesperada, assim, que ela não tinha realmente esperança ali já era muito tarde da noite, a gente não tinha notícia, ninguém ligava pra falar que tava com ele. A gente realmente tava bem sem esperança naquela hora ali. Mas enfim, aí ele contou esses detalhes lá do cativeiro, que trataram ele bem dentro do trauma que ele estava passando, né? Mas, não, tipo assim, ele não sofreu agressão física, não bateram nele, sabe? Nada disso. Chegou intacto. Quando foi por volta de meia-noite, já para o outro dia, isso foi 26 de outubro de 2007, quando foi dia 27, já era 27, meia-noite e pouca, o telefone toca. E era ele. E foi assim, tipo assim, gente, final de Copa do Mundo. Todo mundo na rua gritando de felicidade. A gente ajoelhou, todo mundo chorando, e todo mundo ligando, e a gente dizendo, ele tá vivo, ele tá vivo. E essa soltura dele ainda teve um peso. Por quê? Soltaram ele, dirigiram, né, por muito tempo. E soltaram ele, tipo assim, num lugar muito remoto, num lugar muito deserto, escuro, de mato, sem um ponto de luz, e falaram pra ele aquela famosa frase, você conta aí até 30 ou 60 segundos, assim, um tempo aí determinado, não olha pra trás, pra não ver a direção que eles estão indo, e quando daqui a pouco você pode ir embora. E ele falou que ficou lá um tempo, ele disse que nem sabe quanto tempo, ele ficou bem quietinho, e quando ele abriu os olhos, ele falou que não enxergava absolutamente nada, um palmo na frente dele. Era meia-noite, mais uma vez, era um lugar tipo um sítio, e ele ouvia muito latido de cachorro de grande porte. Ele até brincou, ele disse, não tiraram a minha vida, mas os cachorros vão tirar. E aí ele disse que começou a andar ao léu, assim, vou andar. Ele começou a andar muito, até que ele viu um pontinho de luz, assim, sei lá, 1 quilômetro de distância, não sei quantos quilômetros, enfim. Mas ele viu, e ele começou a tentar seguir esse ponto. Foi seguindo. Quando chegou bem perto, ele viu que era um posto de gasolina. E não era todo mundo que tinha celular nessa época, ainda mais nesse local, que era um localzinho meio de sítio, era bem, sabe? E ele falou com uma pessoa do posto, o posto já estava fechado, aí tinha um vigia lá, e o vigia falou, ó, na casa daquela mulher ali tem telefone fixo da senhora dali. Aí ele bateu na porta, a mulher obviamente se assustou, mas assim, não teve grandes reações, assim, e ele falou, olha, eu fui sequestrada, preciso ligar pra minha casa, pra avisar que eu tô bem, pra avisar onde eu tô, pra eles irem me buscar. E foi quando ele fez essa ligação pra gente, que eu falei que foi final da Copa do Mundo, todo mundo gritando, todo mundo muito feliz. E graças a Deus, ele chegou bem. Os prejuízos foram somente financeiros, mas obviamente não foram só financeiros, porque até hoje, quase 20 anos depois, ele tem estresse pós-traumático, ele não sai de casa à noite, não adianta, gente.
não adianta. Ele não sai de casa à noite. E olha que o sequestro foi de dia. Quando eu fui perguntar a data que isso aconteceu pra ele, eu nem queria muito perguntar, porque eu não gosto de tocar nesse assunto com ele. Mas eu queria falar pra vocês, sabe, o período correto. Porque eu só lembrava que era bem próximo de eu ter vindo pro Rio, mas foi um ano antes, né? A todo momento ele acha que ele vai ser assaltado. Quando ele sai, ele odeia sair assim pela cidade. Quando ele vem pro Rio de Janeiro, ele odeia sair do carro dele. Ele pega Uber, pega um ônibus, ele prefere 1000 vezes pegar um ônibus, sabe? Assim, meu pai é extremamente, não gosta de chamar atenção, é extremamente discreto, não, sabe? Primeiro que a gente não é rico, mas assim, ele já não gosta nem sabe, de conversar sobre a vida dele, não sei nem por que eu tô contando essa história aqui, é porque ele não tem YouTube. Mas ele, tipo assim, não ostenta nada, ele é muito simples. Sempre foi assim, tá? Não foi depois do sequestro, não. Então ele ficou ainda pior. Então, assim, ainda mais reservado. Todo mundo, ele acha que vai fazer algum mal pra ele. E talvez, por, não sei, o jeito dele de pensar, ele nunca fez terapia pra isso, sabe? Ele acha que tá bem resolvido na vida sobre isso. A gente sabe que não, mas deixa ele ter o trauma dele, enfim. Mas foi isso. Esse foi isso foi o que aconteceu com meu pai. Quase 18 anos, né? Vai fazer em outubro, 18 anos. Mas eu lembro como se fosse hoje. Foi um dia inteiro de muita aflição, de desespero. E assim, óbvio, né, gente? Sempre falo isso aqui. Eu amo o Rio de Janeiro. A gente sabe que aqui tem violência, sim. Mas no Nordeste também tem. E muita. Eu sempre falo, cara, foi no Nordeste que meu pai foi sequestrado. Foi no Nordeste que minhas sobrinhas foram, né, roubadas com arma na cabeça. Eu aqui, eu fui furtada uma vez só, em 2017. E eu considero até que eu tava dando muito bobeira, porque eu inventei de trabalhar antes de 5 da manhã. Não sei que loucura foi essa que me deu 4h30 da manhã. Tava saindo de casa, tudo escuro. Foi aquela coisa de a ocasião faz ladrão, porque eles nem armados estavam. Pelo menos eu não vi a arma, mas não quis pagar pra ver também. E levaram uma mochila minha com algumas coisas, mas eu me sinto, juro por Deus, muito mais insegura em Natal, sabe? Não sei se é porque lá em Natal eu tinha outro estilo de vida, eu andava só de carro, eu não costumava. Era muito raro eu andar de ônibus, muito, muito, muito raro mesmo. Acho que eu nem lembro quanto foi que eu andei de ônibus em Natal a última vez. E aqui não, aqui eu ando de ônibus, vou pro centro da cidade, bato perna. Foi, mais uma vez, um grande trauma que minha família passou e que até hoje resvala aí em algumas coisas do meu pai, psicológicas, como falei pra vocês. Uma coisa que sempre questiono, assim, de curiosidade mesmo, é se a gente acha que foi planejado, ou se foi também a ocasião que faz o ladrão. A gente não sabe. Eles foram presos na época, né? As pessoas que fizeram isso. E eles alegaram que foi. Você estava passando, meu pai estava dando sopa no carro, dentro do carro, e eles resolveram pegar. Mas a gente desconfiou na época de algumas linhas de investigação, que não vem ao caso, né, gente? Porque envolve nome de pessoas, enfim. Mas a gente não sabe disso, não sabe, assim, não tem certeza se foi algo planejado ou se foi aleatório. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não foi um assunto agradável, mas faz parte, né? Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, na vida do meu pai, mais uma vez na vida da minha família. Pedi permissão ao meu pai para contar. E é isso. Curtam, comentem. Se tiverem alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa, ou sei lá, vocês podem perguntar. E lembrem sempre quando eu tô contando minhas histórias, que são histórias de muito tempo. Então, não tinha, não, sabe? Tem muita gente que fica questionando coisas, tipo da minha irmã. Não pode pegar uma criança e adotar, tem que ir pra filha de adoção. Gente, isso da minha irmã tem 30 anos. Então, realmente não pode. Como não pode hoje em dia você ter o bebê em casa, chegar no cartório e registrar como seu. Mas isso da minha irmã tem 30 anos. O do meu pai tem 20, vai fazer 20. Né? Vai fazer 18, na verdade. Da minha irmã vai fazer 30. Então, são coisas de muitos anos atrás. Muita coisa mudou até hoje. Então,
Se a história parecer, hoje em dia isso não aconteceria, porque hoje, sim, hoje em dia talvez não acontecesse. Talvez o meu pai, né, nem estivesse vivo se fosse hoje em dia, né? Mas é isso, a história de hoje foi essa. E fiquem com Deus, até a próxima história, até o próximo vídeo. Amo vocês.